3 e Atlas, o visitante que não deveria existir. Enquanto a NASA mantinha silêncio absoluto, a Agência Espacial Europeia liberava imagens que pareciam um erro de simulação. No vazio frio entre Marte e o Sol, algo colossal cortava o sistema solar a mais de 200 mil quilômetros por hora. Um corpo de origem desconhecida, com massa estimada em 33 bilhões de toneladas, cruzando a vizinhança cósmica como se obedecesse a um plano invisível. Chamam-no de 3I Atlas, o terceiro visitante interestelar já detectado pela humanidade. Mas os números não fecham, e o comportamento simplesmente não faz sentido. Tudo começou quando o orbitador ExoMars, da ESA, captou algo que não deveria estar ali. Os sensores, desenhados para estudar gases finos da atmosfera marciana, registraram uma polarização negativa de 2,67%. Nenhum cometa já observado exibiu valor semelhante. Na prática, é como se a luz refletida de sua poeira estivesse invertendo suas regras físicas conhecidas. O equipamento sequer havia sido projetado para capturar fenômenos tão distantes. Mesmo assim, a imagem surgiu, fraca, quase um sussurro cósmico, 10.000 vezes mais apagada do que qualquer alvo marciano. E ainda assim, ali estava ele. O instante foi quase impossível. Marte, Vênus e Júpiter alinhados num ângulo raro, menos de 1% de probabilidade. O 3I Atlas cruzava exatamente dentro de 4,89 graus do plano orbital terrestre. Estatisticamente, esse alinhamento é tão improvável que muitos cientistas hesitaram em acreditar nos primeiros cálculos. Alguns revisaram os dados 3, 4 vezes, como se tentassem provar que estavam errados. Mas não estavam. Harvard confirmou. O padrão de brilho do objeto não corresponde a nenhum cometa registrado em nossos bancos de dados. O Atlas não se comporta como um corpo natural. Sua emissão luminosa oscila de forma irregular e, para aumentar o desconforto, a direção de onde ele veio se alinha dentro de 9 graus da origem do famoso sinal WOW, captado em 1977. Um pulso de rádio até hoje inexplicado. Coincidência? Talvez. Mas o tipo de coincidência que obriga até os céticos a franzirem o senho. O núcleo do Atlas mede entre 5 e 8 quilômetros de largura. Sua massa é 30 vezes superior à de qualquer objeto interestelar já registrado. Comparado ao Oumuamua, é como confrontar uma folha seca com uma montanha. No entanto, mesmo com um tamanho colosso, ele se comporta como algo que desafia as leis da inércia. O professor Avi Loeb e sua equipe analisaram os dados de 227 observatórios. O objeto libera jatos de gás a milhões de quilômetros de distância, mas sua trajetória mal se altera. A aceleração medida é inferior a 15 metros por dia. Uma anomalia absurda para um corpo em atividade tão intensa. É como se algo estivesse controlando o equilíbrio da massa com precisão deliberada. Quando a luz solar atinge poeira comum de cometas, ela se dispersa num padrão previsível. Mas o 3I Atlas ignora essa regra. A polarização extrema sugere grãos de poeira com estruturas irregulares, talvez porosas, compostos de algo que jamais vimos. O investigador Nick Thomas, responsável pela câmera Cassis da ESA, admitiu: não era para funcionar, e funcionou. A câmera foi construída para capturar imagens nítidas da superfície marciana, a meros quilômetros de distância. Ainda assim, conseguiu registrar um ponto minúsculo e distante, 10.000 vezes mais fraco que o limite operacional. E o que ela mostrou deixou todos em silêncio. A missão SphereX, da NASA, observou o dióxido de carbono se estendendo por 347 mil quilômetros em torno do núcleo, quase a distância entre a Terra e a Lua. O padrão, porém, é impossível de explicar. O gás não se espalha de forma homogênea como em cometas normais. Ele surge em jatos localizados, com intervalos ritmados, como se emanasse de válvulas. Alguns cientistas falaram em pontos de ventilação, outros em atividade direcional incomum. Nenhum quis dizer a palavra que estava na cabeça de todos:
artificial. Quando compararam as imagens da ESA às do Hubble, outra incongruência apareceu. O brilho detectado pelo telescópio espacial, captado quando o Atlas estava muito mais distante, se estendia por mais de 6.000 quilômetros. Agora, mais próximo do Sol, a luminosidade parecia retraída, comprimida a meros 100 quilômetros. A explicação de que o objeto estaria encolhendo foi descartada. A hipótese mais provável é que apenas a região mais densa da coma, a nuvem de gás que envolve o núcleo, permaneceu visível. Mas o ritmo dessa retração não se encaixa em nenhum modelo de sublimação natural. A missão Mars Express tentou uma análise espectral, uma leitura química precisa da assinatura do objeto. O que encontraram foi ainda mais estranho. Os espectrômetros Omega e SPICAM detectaram presença de níquel sem ferro. Na natureza, essa combinação é quase impossível. É como encontrar uma liga metálica forjada, não condensada por processos cósmicos espontâneos. Os relatórios foram retidos para verificação, mas internamente muitos já sabem. Se confirmado, isso significa que o Atlas é composto por materiais que não se formam sozinhos no espaço. E então veio a teoria de Susan Ferner, astrofísica da Universidade de Cambridge. Ela sugeriu que o 3I Atlas poderia ser uma semente planetária, um fragmento primordial de matéria interestelar projetado a vagar por bilhões de anos, capaz de semear novos mundos ao cruzar discos de formação estelar. Em suas simulações, um corpo como o Atlas poderia acelerar a criação de planetas inteiros, em questão de séculos, não milhões de anos. Se estiver certa, isso muda tudo. Parte dos planetas que orbitam o cosmos pode ter nascido a partir de sementes vindas de outras estrelas. E talvez, quem sabe, da mesma origem de onde veio o 3I Atlas. Mas o mistério só crescia. Quando a equipe de dinâmica orbital da ESA rodou as simulações, descobriu que a trajetória do Atlas se encaixava quase perfeitamente com o plano eclíptico, a linha imaginária onde orbitam todos os planetas. A probabilidade de um visitante interestelar aleatório se alinhar desse modo é inferior a 1%. E mesmo assim, o Atlas o fez, como se seguisse uma rota calculada. Ele cruzou o caminho de Marte exatamente quando o planeta estava na posição ideal de observação. Caminha em direção ao Sol, em um ângulo que permitirá passagens próximas de Vênus e Júpiter, aproveitando a assistência gravitacional mínima, um feito que seria engenhoso até para uma sonda planejada. A coincidência é tamanha que alguns começaram a falar discretamente em sincronia orbital. Outros chamaram de anomalia coordenada. Seja qual for o termo, o fato permanece. O objeto não se comporta como nada que conhecemos. Neste instante, ele acelera a mais de 215.000 quilômetros por hora, aproximando-se de seu ponto mais próximo do Sol, o periélio, previsto para 30 de outubro de 2025. A essa distância, o calor e a radiação deveriam rasgar seu núcleo em fragmentos, expelindo jatos violentos de gás e poeira. Se isso não acontecer, então teremos que aceitar que o Atlas não é um cometa como os outros. Mas há um detalhe que ninguém comenta abertamente. Durante a passagem pelo campo visual de Marte, a NASA ficou em silêncio. Uma paralisação governamental coincidiu exatamente com o período em que o Perseverance e o Mars Reconnaissance Orbiter poderiam capturar as imagens mais nítidas do visitante interestelar. Coincidência? Talvez. Mas as câmeras do MRO têm resolução de 9 metros por pixel a essa distância, dados que, até hoje, não foram liberados. Enquanto isso, a ESA seguiu publicando imagens em tempo real. Cientistas cidadãos processaram os arquivos brutos e notaram padrões estranhos na distribuição de luz, como se o brilho central pulsasse em intervalos rítmicos. A agência não comentou. E assim, um silêncio incômodo paira. Um objeto vindo do desconhecido, viajando há bilhões de anos entre as estrelas, agora cruza o nosso sistema solar.
e metade das agências espaciais parece fingir que ele não está lá. E o silêncio das agências e o enigma do Tracy Atlas. Desde o momento em que o Tracy Atlas atravessou a órbita de Marte, algo mudou no comportamento das principais agências espaciais do planeta. Um silêncio calculado substituiu as atualizações regulares. A NASA, que até então publicava relatórios quase diários sobre observações de objetos próximos, passou a liberar apenas notas genéricas. Os boletins mencionavam atividade cometária incomum, sem entrar em detalhes técnicos. Nenhum gráfico, nenhum espectro, nenhuma nova imagem. Para quem acompanha o fluxo normal de dados astronômicos, a diferença foi gritante. Era como se alguém tivesse puxado o cabo da transmissão global. Enquanto isso, a ESA, talvez por não estar sob o mesmo controle político, continuou liberando pequenas amostras de informação. Imagens dispersas, espectros incompletos, fragmentos que, quando reunidos, formavam um mosaico perturbador. A cor do Atlas havia mudado. O tom esverdeado, comum a gases como o cianogênio e o carbono diatômico, começou a pulsar em tons arroxeados e negros. Nos registros capturados pelo telescópio espacial Herschel, o brilho parecia vibrar, como se fosse influenciado por um campo variável, um tipo de interferência que não se observa em cometas naturais. Em 8 de outubro de 2025, algo ainda mais estranho aconteceu. Um grupo de astrônomos amadores da Polônia capturou uma sequência de 12 imagens consecutivas do Atlas. Ao aplicar filtros de contraste, perceberam que a coma, a nuvem de gás e poeira que envolve o núcleo, diminuía e expandia em ciclos de 37 segundos. Isso não é um erro instrumental. É um padrão, um ciclo. Nem o Oumuamua, nem o Borisov, nem qualquer outro objeto interestelar já registrado apresentou comportamento semelhante. Quando os dados foram submetidos à comunidade científica, a resposta foi imediata: censura. As principais plataformas de astrofísica recusaram a publicação, alegando dados inconclusivos. Mas para quem viu as imagens brutas, a sensação era de algo vivo, respirando. O silêncio da NASA coincidiu com um aumento abrupto de buscas internas no servidor do Jet Propulsion Laboratory, relacionadas a materiais fotoativos não terrestres e interferência espectral periódica. Vazamentos anônimos afirmaram que houve uma reunião fechada entre engenheiros do JPL e representantes da Força Espacial Norte-Americana, na qual o termo anomalia inteligente foi mencionado, não como hipótese, mas como ponto de análise. Enquanto isso, a luz solar refletida pelo Atlas começava a apresentar o chamado encolhimento energético, uma redução abrupta no brilho total, sem correlação com distância ou ângulo de incidência. Em termos simples, ele estava ficando mais escuro, mesmo recebendo mais luz. A missão Zorro, posicionada entre a Terra e o Sol, registrou pela primeira vez essa queda de intensidade em 11 de outubro. O padrão não se encaixa em nenhum modelo térmico conhecido. Um corpo natural tende a brilhar mais conforme se aquece. O Tracy Atlas, ao contrário, parecia absorver a radiação, como se estivesse acumulando energia. O professor Hiroshi Tanaka, da Universidade de Tóquio, foi um dos poucos a comentar publicamente. Em um artigo rapidamente removido, escreveu: o Atlas demonstra propriedades fototérmicas negativas, ou seja, converte radiação solar em processo de estabilização interna. Não conhecemos nenhum mecanismo natural que faça isso. A ideia de um corpo capaz de absorver luz e não reemitir calor em proporção direta ao seu tamanho é algo que desafia a física clássica. Alguns sugeriram que o Atlas poderia conter compostos exóticos de carbono, talvez estruturas semelhantes a grafeno ou nanofibras cósmicas. Outros, mais cautelosos, preferiram não especular. Mas uma coisa era certa: o comportamento do visitante não seguia o manual. Em 14 de outubro, o radiotelescópio de Arecibo, hoje em parte reconstruído,
detectou um eco anômalo vindo da direção do Atlas. Era um sinal fraco, mas com modulação artificialmente simétrica. Um pulso que repetia a cada 19 minutos e 23 segundos. Os cientistas tentaram reproduzir o fenômeno, apontando o receptor para outras regiões do céu. Nenhum resultado. Apenas quando focavam novamente o Atlas, o sinal retornava. O eco não vinha diretamente dele, mas de algo próximo, talvez reflexo de sua coma ionizada interagindo com o vento solar. Mesmo assim, o padrão matemático era claro, um ritmo definido, uma cadência quase deliberada. O acontecimento reacendeu uma lembrança antiga, o famoso sinal UAU, de 1977, também de origem desconhecida, vindo de uma região celeste próxima à de onde o Atlas surgiu. A coincidência angular, menos de 9 graus, levantou hipóteses incômodas. E se o Atlas fosse apenas a manifestação física de algo que já tentava se comunicar há décadas? Enquanto a imprensa tratava o assunto com ceticismo, comunidades científicas independentes começaram a mapear o comportamento luminoso do visitante. Em fóruns privados, pesquisadores compartilhavam gráficos em que a intensidade do brilho do Atlas oscilava em intervalos precisos, correspondendo curiosamente a frações de constantes astronômicas conhecidas, como a razão entre o diâmetro da Terra e o da Lua. Coincidência? Talvez. Mas coincidências demais constroem padrões. O encolhimento energético atingiu o ápice em 20 de outubro. A magnitude aparente caiu abruptamente, fazendo o Atlas praticamente desaparecer dos telescópios ópticos. Por 48 horas, ele ficou invisível. Apenas sensores infravermelhos conseguiram detectá-lo. E, no entanto, sua posição orbital permanecia perfeita. Nem fragmentos, nem detritos, nem dispersão de poeira. Nada indicava desintegração. Era como se tivesse desligado a própria luminosidade. Então, subitamente, ele reapareceu. Mais brilhante, mais nítido, mas com uma nova característica, um núcleo duplo. O Observatório Subaru, no Havaí, foi o primeiro a registrar a divisão. 2 pontos distintos, separados por menos de 200 quilômetros, girando em torno de um eixo comum. A explicação oficial dizia que o núcleo havia se fragmentado devido ao calor solar. Mas o giro era estável demais, e a distância entre os dois núcleos, constante demais. Era um movimento orbital controlado, não uma ruptura caótica. A ESA manteve-se em silêncio. O comunicado oficial foi genérico. O 3I Atlas mostra comportamento dinâmico em evolução, condizente com cometas em fase de sublimação intensa. Mas nos bastidores, astrônomos admitiam que jamais viram algo igual. O padrão de rotação era matematicamente perfeito. Nem mesmo corpos naturais com séculos de estabilidade orbital apresentam tanta precisão. No mesmo período, sensores do satélite Parker Solar Probe captaram pequenas flutuações no vento solar, microimpulsos de densidade magnética, sincronizados com o giro dos dois núcleos do Atlas. Era como se o objeto estivesse gerando pequenas ondas de distorção em torno de si. O que acontecia ali seria apenas uma coincidência cósmica, ou estávamos presenciando um tipo de comportamento autorregulado, algo que age em resposta à radiação, ajustando-se às forças externas. A hipótese mais audaciosa levantada discretamente por um grupo de físicos da Universidade de Leiden é que o 3I Atlas poderia conter estruturas de plasma autossustentado, uma forma de matéria ainda não compreendida, capaz de manter coesão e forma através de campos magnéticos internos. Em outras palavras, algo vivo, mas não no sentido biológico. Uma estrutura energética inteligente. A ideia foi rapidamente descartada das publicações oficiais, mas permaneceu circulando nos bastidores. No dia 25 de outubro, 5 dias antes do periélio, o Atlas atingiu a velocidade máxima de 228 mil quilômetros por hora. A essa altura, a expectativa era que ele se fragmentasse em centenas de pedaços. O destino natural de qualquer cometa ao se aproximar tanto do Sol. Mas ele não se fragmentou.
Em vez disso, desacelerou. Os sensores da missão Solar Orbiter detectaram uma queda de velocidade de quase 6%. Nenhum mecanismo físico conhecido explicaria essa desaceleração sem perda de massa. É como se o objeto tivesse aplicado freios invisíveis. A mídia permaneceu muda. Nenhum comunicado oficial foi emitido. Nenhuma coletiva de imprensa. Nenhum comentário da NASA, nem da ESA. Apenas o silêncio. E é nesse silêncio que surgem as perguntas que ninguém quer responder. Por que esconder dados de um cometa? Por que interromper transmissões públicas de uma descoberta científica tão importante? E o mais inquietante, o que realmente está se aproximando do Sol? O 3I Atlas, agora, encontra-se no limiar do invisível, entre o brilho extremo e o mistério absoluto. E enquanto o mundo segue distraído, ele continua avançando. O dia em que o Sol se calou. Na madrugada de 30 de outubro de 2025, o mundo inteiro se preparava para testemunhar o periélio do 3I Atlas, o ponto mais próximo do Sol. Milhares de telescópios estavam voltados para o mesmo ponto do espaço. E a comunidade científica esperava ver o cometa brilhar intensamente antes de se desintegrar. Mas o que aconteceu naquele dia não foi apenas inesperado. Foi algo que muitos preferiram nunca comentar publicamente. Às 03h47, horário universal, as imagens vindas da sonda SOHO mostraram o Atlas se aproximando do disco solar. Tudo parecia dentro do esperado. O brilho aumentava gradualmente, as partículas se ionizavam e a cauda luminosa se estendia em direção ao espaço profundo. Mas então, por uma fração de segundo, o brilho desapareceu. Não diminuiu, sumiu completamente. O registro óptico zerou. O ponto que antes pulsava em verde e violeta simplesmente apagou, como se alguém tivesse desligado um interruptor cósmico. O apagão durou 11 minutos e 26 segundos. E nesse curto intervalo, algo ainda mais estranho ocorreu. Sensores em diferentes regiões do planeta registraram pequenas flutuações eletromagnéticas na ionosfera. Um pulso que percorreu a Terra como uma onda silenciosa. Satélites geoestacionários detectaram uma leve oscilação de fase, algo quase imperceptível, mas que estava sincronizado com o exato instante em que o Atlas sumiu. E então, ele reapareceu. Só que não do mesmo jeito. O objeto agora apresentava uma forma irregular, mais densa e compacta. O brilho esverdeado havia se transformado em uma luz branca, quase metálica, fria e constante. Nenhum traço de cauda, nenhuma emissão de poeira. Era como se tivesse atravessado o Sol sem ser consumido, sem sequer derreter. A comunidade científica entrou em colapso. O comportamento violava todas as leis conhecidas da termodinâmica e da física solar. Nenhum corpo sólido poderia sobreviver àquela proximidade sem se vaporizar instantaneamente. Nos minutos seguintes, as transmissões do SOHO e do Solar Orbiter começaram a apresentar falhas. Imagens corrompidas, frames repetidos, ruído digital. Depois, silêncio total. As páginas oficiais da NASA e da ESA foram atualizadas com uma única mensagem: dados temporariamente indisponíveis devido a interferências solares. Mas nos bastidores, os observatórios privados começaram a notar algo ainda mais inquietante. O Atlas não estava mais na trajetória esperada. Após o periélio, ele não seguiu o curso natural de afastamento. Em vez disso, alterou levemente o vetor orbital. Uma manobra sutil, mas inquestionável. Ele havia mudado de direção. E não, isso não era um erro de cálculo. O sistema Pan-STARRS do Havaí confirmou a variação angular. 0,17 graus. Pode parecer pouco, mas em escala astronômica, é um desvio impossível sem interferência externa. Era como se o Atlas tivesse decidido para onde ir. Por que um corpo inerte faria isso? Enquanto os cientistas tentavam compreender, as transmissões de rádio começaram a captar ruídos incomuns. Não eram sinais codificados ou mensagens claras, eram padrões harmônicos, quase como uma melodia,
emitidos em faixas específicas do espectro eletromagnético. O padrão se repetia a cada 33 minutos, a mesma cadência que os radioastrônomos haviam detectado anos atrás no sinal misterioso FRB 1809-VD6. Coincidência? Difícil acreditar. Quando os dados começaram a se acumular, uma hipótese controversa surgiu entre os próprios analistas. O Atlas não havia se desintegrado porque nunca foi apenas gelo e poeira. Talvez fosse algo muito mais antigo. Algo que já viajava pelo cosmos muito antes de o homem olhar para o céu e dar nome às estrelas. Os astrônomos lembraram do primeiro visitante interestelar conhecido, o Oumuamua, detectado em 2017. Na época, alguns cientistas, como o renomado astrofísico Avi Loeb, sugeriram que aquele objeto poderia ser um tipo de tecnologia alienígena, talvez uma vela solar abandonada, movida por radiação estelar. O Atlas, no entanto, parecia mais sofisticado, diferente de tudo já visto. No início de novembro, um conjunto de observatórios independentes localizados na Islândia e no Chile detectou algo ainda mais impossível. O Atlas estava desacelerando novamente, dessa vez de forma controlada. Nenhuma ejeção de massa, nenhum jato de gás, apenas uma perda gradual e precisa de velocidade. Como se estivesse estacionando. A imprensa tentou ignorar o assunto, mas vídeos começaram a circular nas redes sociais. Registros do céu noturno, mostrando um ponto luminoso movendo-se de maneira suave, sem trajetória parabólica, mudando de direção lentamente. As imagens foram rapidamente classificadas como falsificações, mas a semelhança com o comportamento descrito pelos observatórios era assustadora. E então, veio o silêncio total. O Atlas desapareceu do radar astronômico. Nenhum telescópio terrestre conseguia mais localizá-lo. Era como se tivesse se dissolvido na escuridão. Oficialmente, a NASA declarou que o objeto havia perdido brilho e não podia mais ser observado com os instrumentos disponíveis. Mas, curiosamente, algumas estações de escuta militar continuaram ativas na direção onde ele fora visto pela última vez. Na madrugada de 12 de novembro, registros de infrassom captados por estações da Antártica mostraram uma sequência de pulsos sonoros quase imperceptíveis, vindos do espaço acima do Polo Sul. Coincidentemente, ou não, foi exatamente ali que o Atlas deveria cruzar a linha de visibilidade de retorno se tivesse mantido sua rota original. Seria apenas um eco atmosférico? Ou algo havia atravessado o céu antártico sem ser detectado pelos olhos humanos? As semanas seguintes foram marcadas por especulações. Canais independentes começaram a publicar relatórios, comparando o desaparecimento do Atlas com eventos antigos como o evento de Tunguska, em 1908, e a misteriosa luz de vela, observada em 1979 por satélites dos Estados Unidos. A semelhança temporal, geométrica e energética era impressionante. Alguns sugeriram que o Atlas não era um objeto natural, mas sim um mensageiro. Um fragmento de tecnologia cósmica enviado para estudar estrelas, talvez até civilizações. Outros, mais céticos, acreditavam que era apenas um corpo de matéria exótica, algo que não compreendemos, mas ainda dentro das leis do universo. Mas havia também uma terceira teoria, uma que poucos ousaram mencionar publicamente. Segundo registros antigos encontrados em textos sumerianos e interpretados por estudiosos alternativos, havia menções a um mensageiro de fogo, um corpo celeste que surgia a cada ciclo cósmico e trazia o sopro dos deuses. Muitos interpretaram isso como metáforas mitológicas, mas o fato de o Atlas surgir da mesma direção celeste que as antigas civilizações observavam deixou alguns estudiosos inquietos. E se o Atlas fosse parte de um ciclo maior, um visitante recorrente que atravessa o sistema solar em intervalos tão longos que esquecemos sua última passagem? No dia 20 de novembro, a ESA finalmente publicou um relatório silencioso, escondido entre notas técnicas. Lá, em um parágrafo perdido, constava a frase:
Objeto 3I Atlas. Dados inconclusivos. Trajetória atual desconhecida. Último registro óptico confirmado. 4 de novembro de 2025. Latitude solar negativa 61,3 graus. Nenhuma menção ao desvio orbital. Nenhum comentário sobre o apagão de dados. Nenhuma explicação sobre as interferências eletromagnéticas. A história foi enterrada. Mas alguns acreditam que o Atlas não foi embora. Que ele apenas deixou de ser visível. Talvez ainda esteja aqui, orbitando de forma silenciosa, invisível aos nossos sensores, aguardando o próximo ciclo solar, o momento certo para se revelar novamente. E quando esse dia chegar, o que veremos? Um simples corpo celeste ou o eco de uma inteligência que nos observa há milênios? O 3I Atlas entrou para a história não apenas como o terceiro visitante interestelar, mas como um lembrete de que ainda há segredos no espaço que não compreendemos. E talvez não devêssemos compreender, porque às vezes o desconhecido não está lá fora, está aqui, observando o que faremos com o pouco que já sabemos.